Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Por Dentro da Palavra de Deus. E eu gostaria de mais uma vez convidar você a estar curtindo, a estar compartilhando essa mensagem. Se ela por acaso tocar em seu coração, ao final você acabar de assistir, se sentir tocado por essa palavra, se sentir tocado pelo poder do Espírito Santo na sua vida, compartilhe ela com seus amigos, acione o nosso sininho para você sempre estar recebendo as nossas notificações e compartilhe à vontade, porque o mais importante aqui para mim é a palavra de Deus ser divulgada, a palavra de Deus ser compartilhada com outras pessoas para que ela possa alcançar outras vidas. Amém? Meu nome é Alfredo Odilon e seja bem-vindo ao Por Dentro da Palavra de Deus. Bom, o tema hoje do Por Dentro da Palavra de Deus é: Deus quer me usar onde eu estiver. É isso mesmo, Deus quer usar a mim e a você onde nós estivermos. Seja qual for a situação, seja qual for o momento, Deus quer nos usar. Porque nós nascemos com um propósito específico. Nós não nascemos do por acaso. Eu e você nascemos com um propósito específico. E entre eles é para sermos usados por Deus, para fazer a diferença. Mas o texto que nós vamos usar hoje, que eu vou usar hoje, para embasar a minha mensagem, está lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 1 e 2, é um texto muito conhecido, que conta a história de Naamã. E eu vou ler o verso 1 e o 2 do capítulo 5 de 2 Reis. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora no verso 3: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Até o verso 3. Amém? Eu gostaria de falar hoje de uma personagem coadjuvante nessa história, mas que fez toda a diferença na vida de Naamã. Essa menina escrava. A Bíblia não relata o nome dessa menina, não relata a sua idade, mas pelo fato de descrevê-la como menina, provavelmente ela era bem jovem, talvez a faixa dos seus 12 a 14, 15 anos de idade aí no máximo, mas uma menina com o temor do Senhor no coração. Essa menina servia na casa do maior general da Síria, da época, que era Naamã. Naamã tinha poder, tinha prestígio, e também tinha uma doença, tinha uma enfermidade que era a lepra, que era impossível de ser curada pelos homens, pela medicina daquela época. Isso atormentava muito a Naamã. Isso estava acabando com os dias de vida de Naamã, com o seu relacionamento conjugal. Mas como Deus não faz nada por acaso, Naamã pega uma menina temente ao Senhor, uma menina com um coração voltado para Deus, e a leva como escravo para a sua casa. Essa menina passa a servir na casa de Naamã, e ali junto com a sua esposa, com a esposa do Naamã, essa menina vai e comenta: olha, quem dera se o Naamã estivesse lá em Israel, pois lá tem um profeta que poderia curá-lo dessa lepra. Olha, quem dera se o meu Senhor estivesse lá em Israel, lá há um profeta, lá há um homem de Deus que pode resolver o problema dele. E assim essa menina falava sempre com a esposa do Naamã sobre o profeta Eliseu que tinha lá na terra de Israel. E a esposa, incomodada com aquilo, vai e comenta com Naamã sobre a fala da menina, e Naamã resolve ir até Israel para poder ser curado da sua lepra. E ele leva uma carta do rei, chega lá, apresenta ao rei de Israel, o rei de Israel rasga suas vestes, que ele não poderia fazer nada, e ele achou que aquilo era um pretexto, o rei da Síria estava procurando para guerrear. Mas na verdade aquilo era porque aquela menina falou de Deus para Naamã. Aquela menina era uma escrava, ela poderia ficar muito bem na dela, ver a situação do Naamã, ver tudo que Naamã estava passando, ver o seu sofrimento e ficar na dela. Afinal de contas, ela estava ali como uma escrava, ela não tinha direito de nada. Ela tinha sido tirada da sua terra, ela era uma pessoa livre, estava na sua terra, e ela foi tirada de lá como escrava, estava como escrava numa terra inimiga, numa terra desconhecida, de costumes desconhecidos, de um povo pagão que não conhecia a Deus. Mas aquela menina resolveu fazer a diferença na vida de Naamã. E você?
Você tem feito a diferença na vida das pessoas? Qual tem sido o seu procedimento? Qual tem sido as suas atitudes em relação às pessoas à sua volta? Não se limite pelas suas dificuldades, de repente pela sua idade, de repente pelo seu grau de instrução, talvez pelo seu conhecimento bíblico, da Bíblia, da Palavra de Deus. Não se limite. Deus quer te usar. Deus quer me usar, Ele quer nos usar para fazer a diferença na vida das pessoas. O que tem de pessoas aí hoje leprosos, né? A lepra que era uma doença de Naamã, mas o que nós temos de pessoas hoje doentes, com o espírito doente, com a alma doente, com o corpo doente, pessoas precisando com sede, com fome da palavra de Deus, precisando ouvir a palavra de Deus, e Deus está contando comigo e contigo para levar a palavra dele até essas pessoas. Faça como essa menina, faça a diferença. Essa menina não se importou com a sua situação, com a sua escravidão, mas ela quis fazer a diferença na vida de Naamã, e ela ficou sugerindo aí até que Naamã fosse a Israel e fosse curado da lepra por Eliseu. Faça a diferença. É interessante que quando o rei de Israel também recebe, né, essa carta e rasga suas vestes, Eliseu, de onde ele estava, disse: opa, manda ele vir aqui. Ele está procurando a pessoa errada. Ele está falando, ele foi até o rei, mas não é, aqui não é essas coisas espirituais, aqui não é com o rei, não, aqui é com o profeta, é com o homem de Deus. Ei, você tem sido homem e mulher de Deus? Você tem chamado a responsabilidade sobre você das coisas espirituais? O Brasil está aí passando por um momento difícil, por um momento turbulento, as eleições estão chegando. Você tem chamado a responsabilidade espiritual para cima de você? Eliseu fez isso. Eliseu disse: manda ele vir aqui, que aqui é comigo. Manda ele vir, que eu que vou curar. Eu que sou o profeta. Através da minha vida, o Senhor vai agir na vida desse homem. E Naamã vai ao encontro de Eliseu, e Eliseu nem vai encontrar com ele. Eliseu manda um recado para ele: olha, fala para ele lá do Rio Jordão, e se molhar 7 vezes, descer 7 vezes lá no rio, que ele vai ser curado. Olha, nós temos que ser como essa menina, nós temos que ser como Eliseu, profetas de Deus na terra, fazer a diferença na vida das pessoas, chamar a responsabilidade para cima de nós. As pessoas estão precisando, as pessoas estão aí, sedentas pelo Senhor, sedentas pela palavra de Deus. E a maioria das pessoas estão acomodadas, a maioria das pessoas estão quietas, cuidando da sua vida, sem se importar com o próximo. Olha que essa menina, essa escrava, ela poderia, essa serva, Dona Naamã, ela poderia muito bem ficar quieta lá no canto dela, fazendo seus afazeres domésticos, cuidando da vida dela e pronto. Mas ela não fez isso porque ela conhecia o Deus verdadeiro. Porque ela conhecia um Deus que poderia resolver o problema de Naamã, e ela queria que Naamã também conhecesse esse Deus, que Naamã experimentasse desse Deus. Olha o que diz Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ou seja, os olhos de Deus estavam contemplando aquela menina. Os olhos de Deus estão me contemplando e contemplando a você, porque Ele está em todos os lugares. Procure fazer a diferença. Faça algo por alguém. Transforme a vida de alguém como essa menina transformou a vida de Naamã. O nome dela não é citado. Não é citado nenhuma informação sobre ela, detalhada. Mas essa menina fez a diferença na vida de Naamã. Deixa Deus te usar para fazer a diferença na vida de alguém. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Faça você a diferença na vida de alguém. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar, minha irmã. É isso que Ele está precisando, de homens e mulheres tementes a Ele, que queiram ser usados por Ele, para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Saia do comodismo, saia da zona de conforto. Faça como Eliseu, chame a responsabilidade para você, para cima de você, e faça você a diferença. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu espero que ela tenha tocado no teu coração. Espero que você saia da sua zona de conforto e do seu comodismo, e que você seja como essa menina e como o profeta Eliseu. Que você faça a diferença na vida de alguém.
Porque Deus quer te usar onde quer que você esteja. Esse é o tema, né? Deus quer me usar onde eu estiver. Deus quer te usar onde você estiver. Se deixe ser usado por Deus, porque Ele só vai te usar se você deixar Ele te usar. Então deixe Deus te usar. Sê tu uma bênção. Amém? Bom, se você gostou dessa palavra, compartilha ela, curte ela, acione o sininho do nosso canal para você estar recebendo as nossas notificações e as próximas mensagens que eu estarei postando, e compartilha nas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção, por ficar assistindo esse vídeo. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus te use grandemente para fazer a diferença na vida de alguém. É o que eu te desejo em nome de Jesus. Amém.